Salve, salve sexto ano, como é que vocês estão? Até que enfim, voltando a fazer uma gravação, eu estou meio irritado aqui. Estamos de volta com um conteúdo que é uma correção de um formulário, que foi na verdade o último formulário da gente, penúltimo, né? Penúltimo. Sobre as propriedades do ar, como vocês estão vendo aí. Esse formulário foi aplicado no dia 13 de outubro e hoje a gente dá uma conferida nas respostas de vocês. Tem coisas que eu achei interessante, que vocês responderam direitinho, tem outras que eu imagino que foi pura falta de atenção, vocês não se dedicaram como vocês podem, vacilaram aí sem necessidade. Por falar em vacilo, o grande vacilo do momento é vocês não entregarem as atividades que os professores estão passando. A Secretaria de Educação da cidade, ela forneceu para a gente um conjunto de documentos que a gente precisa preencher com informações a respeito das atividades de vocês. Portanto, façam essas atividades para poder garantir as notas de vocês. Vocês não podem fazer uma atividade, ou melhor, ganhar numa nota sem fazer nenhuma atividade. Então, a próxima etapa, com certeza, vai ser essa parte de notas. Mas para que vocês tenham essas notas, é necessário que vocês façam as atividades. Eu sei que a maioria tem feito, mas geralmente quando eu peço para fazer a devolutiva no privado, eu estou sentindo que tem gente que está deixando a desejar e não está entregando. A maioria dos alunos participantes nesse formulário, deixa eu diminuir aqui a minha imagem, como vocês já estão habituados, eu costumo fazer isso. Colocar... porque a informação dos alunos que participaram da atividade. Embora a maioria seja o pessoal do sexto A, como está sendo visto aí nesse gráfico, né? Mas eu gostaria de parabenizar todos vocês que participam das atividades remotas quando eu passo para vocês. Ok? Então vamos começar. A primeira pergunta está relacionada... Na verdade, eu acho que eu tinha já colocado, não no formulário anterior, mas na atividade escrita para vocês. Por que o ar é considerado matéria? Então, basicamente, o conceito de matéria é o fato de ocupar lugar em espaço, certo? Então, a gente não pode dizer que um recipiente cheio de ar está vazio. A gente costuma dizer isso no popular. Não tem problema. No popular não tem problema não, mas cientificamente, a gente não pode dizer que um pote de algum objeto, de algum produto que não tenha nada dentro, seja vazio. Na verdade, ele está cheio de matéria, que é o ar, porque o ar ocupa lugar no espaço e ele tem massa. Eu percebi que a maioria dos alunos respondeu corretamente. Embora nesse primeiro item aí, três alunos responderam, tem massa desprezível. Na verdade, esse conceito de massa desprezível, o nome desprezível, inclusive, eu acho que eu não cheguei a explicar para vocês, não. É muito usado na ciência, principalmente na física, e se refere a alguma coisa que, em relação ao problema que a gente está analisando, tem um valor muito pequeno. Por exemplo, eu falar do planeta Terra todo, da massa do planeta Terra todo, e me referir à minha massa na balança. Em relação ao planeta Terra, é uma massa infinitamente pequena. E assim vai. Então, o termo desprezível significa muito pequeno, certo? A característica do ar que os faz ser considerado matéria é o fato de ocupar lugar no espaço e ter massa. Essa ilustração, não sei se vocês já viram em algum livro didático, ela reforça essa lei, da massa. Então, basicamente, quando eu tenho dois balões cheios de ar, eu tenho um equilíbrio numa espécie de balança, que no caso aí está sendo representada por um cabide de roupas, né? Mas a partir do momento que eu furo um balão e que o ar que está dentro dele, sob pressão, sai, escapa, então eu tenho de um lado uma bola cheia de ar sob pressão, ou seja, em maior quantidade, e do outro lado eu tenho o ar também espalhado no ambiente, mas em menor quantidade junto, porque está com a pressão menor do que dentro da bola. Essa questão da pressão, eu vou explicar melhor já, ainda nessa aula de hoje, tá certo? E aí é um exemplo de um aluno que fez essa atividade em casa, né?
Ele usou um balão cheio e um balão vazio para mostrar que o balão cheio ele dá uma inclinada a seu favor, porque ele tem uma massa maior. Segunda questão. A parte líquida presente no ar atmosférico. Veja bem, é o líquido do ar. O líquido do ar, gente, é a água, certo? Essas partículas da água em suspensão, elas estão em forma de vapor. Vale salientar que o vapor é invisível para a gente. Então, recapitulando, veja como muita gente marcou uma mistura de gases. Mas, a parte líquida é uma mistura de gases. Gente, se eu tenho gás, juntar com outro gás, juntar com outro gás, juntar com outro gás, eu tenho uma mistura de gases. Eu não vou ter uma parte líquida, certo? Na hora que um gás se torna líquido, ele não é mais gás, certo? É o que acontece com a água em forma de vapor. Esse ambiente, esse meu e esse seu aí, estão cheios de vapor espalhado. A partir do momento que eu pego um recipiente frio e ele começa a ficar molhado em volta, é porque esse vapor do ambiente, que eu não consigo ver, ele está batendo numa superfície fria e se condensando, ou seja, passando para o estado líquido. Deixou de ser vapor, passou a ser líquido. Então, ou é uma coisa, ou é outra. A parte líquida é a parte que está no ambiente na forma de vapor, certo? A água compõe a atmosfera, não se esqueçam desse detalhe. Nessa ilustração aí que eu vejo essa fumacinha, tá? A gente pode dizer que essa água aí está no estado líquido. Ela se torna vapor propriamente dito quando ela desaparece, quando ela se torna invisível a olho nu, certo? Então essa água que a gente vê na forma dessa fumacinha, entre aspas, é água líquida, ok? Mas a gente chama genericamente de vapor, é a mesma lógica da questão anterior, né? Continuando, o gás atmosférico, nela presente em maior quantidade. Ficou meio confusa essa pergunta, que era o gás atmosférico que está, evidentemente, na atmosfera em maior quantidade. Nesse ar que a gente respira, existe oxigênio, existe nitrogênio, existe gás carbônico, existe ozônio, enfim, tem diversos gases. Mas eu quero saber aquele que é mais predominante. Mesmo a gente não sendo capaz de absorvê-lo diretamente, respirando ele, mas o gás mais predominante é o nitrogênio. Por uma diferença muito pequena, o nitrogênio foi o que vocês mais responderam. Uma pessoa só a mais do que em relação ao oxigênio. Gente, o oxigênio não está na atmosfera em maior quantidade. Ele é importantíssimo para a gente na respiração, mas ele não está em maior quantidade, ok? Não se esqueçam disso. Está aí um exemplo da molécula do nitrogênio nitrogênio gasoso, né? É bom que fique bem claro, porque o nitrogênio gasoso, ele é uma substância que ele tem um ponto de ebulição muito baixo, ou seja, ele é frio. Um elemento, uma substância química fria, certo? Na temperatura ambiente, a gente não consegue vê-lo, mas nessa forma aí, ele é bastante frio, certo? E ele predomina no ambiente, na atmosfera, para ser mais preciso. Então, quando eu digo nitrogênio 78%, eu estou querendo dizer gás nitrogênio 78%, ok? Não se esqueçam disso, porque nitrogênio, o elemento, é uma coisa e o gás é outra. O gás é uma molécula formada apenas de nitrogênio, que é essa ilustração primeira aí, certo? Enquanto que outras diversas substâncias são formadas por nitrogênio também. Quarta, pesquise e responda qual seria a importância do elemento químico nitrogênio. Veja bem, já não é mais o gás nitrogênio. É o elemento químico, para que ele serve para a gente. E a maioria respondeu que ele forma o gás relacionado à nossa respiração. Nitrogênio. Eu já tinha mencionado para vocês isso, gente. Cuidado, não confunda as coisas. O gás importante para a nossa respiração é o oxigênio. E eu perguntei pelo nitrogênio. Certo? A resposta correta é a última. O nitrogênio ele faz parte da nossa composição física, certo? Composição do nosso organismo. Tem aí composição química, porque se refere às substâncias químicas que estão no meu corpo físico, ok? Então, termina sendo a mesma coisa aí. Só para vocês entenderem como é que esse nitrogênio que está nessa atmosfera,
é capaz de chegar no meu organismo, tá? Eu já tinha mencionado isso antes, estou repetindo. Bactérias, alguns tipos de bactérias, como uma bactéria do gênero Rhizobium, que é essa ilustração que está aí, elas são capazes de fixar o nitrogênio da atmosfera para ela, tá? E depois que elas morrem, esse nitrogênio presente no corpo delas, corpo das bactérias, viu? Na célula delas, passa para os organismos vegetais através de raízes, certo? E é dessa maneira, dentro dos organismos vegetais, na hora que a gente come o vegetal, que a gente come o nitrogênio também, tá? Mas não é mais na forma de nitrogênio atmosférico, é na forma de nitrato, mas não se preocupe com isso não. Basta saber, vocês só precisam saber que a gente precisa do nitrogênio e que a gente obtém esse nitrogênio quando a gente come as coisas, tá? Porque ele vem da atmosfera, é absorvido por determinado tipo de bactéria. Da bactéria passa para vegetais. Quando a gente come vegetal, a gente pega o nitrogênio. Ou, quando a gente come o animal, no caso, quando a gente come carne, a gente está comendo a carne de um animal que, por sua vez, comeu um vegetal e tinha nitrogênio. É uma reação em cadeia, que, diga-se de passagem, a gente chama de cadeia alimentar. Ok? Bom, essa ilustração aí mostra os percentuais de determinadas substâncias dentro do nosso corpo. E vale salientar aí, que aí eu estou falando dos elementos, não é nem substância, dos elementos químicos. E que esses elementos químicos dentro do nosso corpo, eles formam as substâncias. Ok? Então, se eu analisar o corpo de um indivíduo, a maior parte desse corpo é formado por elemento químico, o oxigênio, depois carbono, depois hidrogênio. Por que esses 5 só? Tem outros? Tem. Mas esses 5 elementos, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio e outros, né? Outros é esse amarelinho. E nitrogênio são os que estão em maior quantidade no organismo da gente. Então, vitamina, tem oxigênio, tem carbono, tem hidrogênio. Carboidrato, carbono, hidrogênio, oxigênio. Proteína, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E assim vai. Então, esses elementos, eles fazem parte da maioria das substâncias que a gente tem no nosso organismo, ok? E, como eu já tinha mencionado, uma das substâncias que tem esse nitrogênio no corpo da gente são as proteínas, tá certo? Não precisa ser forte para ter proteína, não. Todo mundo tem. A composição estrutural do meu corpo é basicamente proteína. Eu não sei se vocês já ouviram falar em queratina. É um tipo de substância que impermeabiliza o nosso corpo, tanto na pele quanto nas unhas. Proteína. Melanina, que é uma substância que dá a cor, a tonalidade da nossa pele. Proteína. E diversas outras aí. Tá? Se eu for citar aqui, vai dar uma embaralhada danada na cabeça de vocês. É melhor a gente passar essa parte. Bom, aí mais uma vez falando da composição do organismo. Veja como são as coisas. A aula é sobre as propriedades do ar. E eu estou falando de composição química dos organismos. Por quê? Porque o ar contém o oxigênio, o ar contém o nitrogênio que a gente viu, o ar contém o carbono. Lembrando que quando a gente respira, no caso, inspira, a gente consegue absorver o oxigênio. Esses outros elementos, carbono, magnésio, nitrogênio, cálcio, tudo, a gente pega quando a gente come. Eita, vamos tomar leite, porque leite é rico em cálcio, ó que maravilha. E cálcio é bom para os ossos, ó que maravilha. A gente absorve através da ingestão, tá? Aí a gente digere dentro do nosso corpo, vai para o sangue, do sangue se espalha pelo corpo, enfim. Todas as substâncias são assim, com exceção do oxigênio. O oxigênio a gente consegue absorver apenas respirando. Bom, outra representação, que é a mesma coisa dessa imagem aqui. Cadê? Dessa imagem aqui, tá? Que eu estou falando dos percentuais, das quantidades do nosso corpo, e aqui é uma espécie de tabela mostrando isso, tá? Mas todas as substâncias que existem na natureza, elas podem potencialmente estar presentes no nosso corpo. Substância não, elementos, perdão. Alguns que são perigosos, não. Mas a maioria dessas substâncias, todos esses elementos químicos aí, fazem parte da nossa estrutura. Ok? No texto utilizado como referência para a resolução dessa atividade, são citados alguns gases presentes na atmosfera. Marque aquele que é um gás nobre. Essa aí
vocês precisariam conhecer, eu tenho mencionado isso, mas os gases nobres, vocês vão compreender isso melhor quando vocês chegarem no 9º ano, se não me falha a memória, tá? Mas são determinados tipos de gases que não reagem para formar moléculas. Deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala em oxigênio, vocês precisam saber que o oxigênio que a gente respira é uma molécula feita por 2 átomos de oxigênio. Aí tem um tal de ozônio, camada de ozônio. O ozônio é uma substância formada por moléculas de oxigênio, de átomos de oxigênio. Então, o ozônio é O3. O oxigênio que a gente respira é O2. Água, H2O, também tem oxigênio. Gás carbônico, CO2, também tem oxigênio. Então, tem diversas substâncias que contêm oxigênio. Diversas substâncias que contêm nitrogênio. Tá? Mas o argônio, não. Porque o argônio é um gás nobre. A maioria de vocês acertou. Ele é um gás nobre, ele não reage com ninguém. Então, argônio, hélio, criptônio, neônio, xenônio, tudo tem essa terminação ônio. Aí é apenas uma ilustração para mostrar determinados tipos de lâmpadas feitas com alguns gases. Tá? Como assim lâmpada feita com gás? Gente, lâmpada mercúrio, aquelas lâmpadas brancas, que tem uns bastões assim. Dentro daquele bastão tem uma espécie de gás. Quando você coloca uma carga elétrica naquele gás, ele acende, ele projeta uma luz. É o que acontece com esses gases aí também. Só que eles são mais caros, vamos dizer assim. Então as lâmpadas comuns, que ainda contêm gases, elas não têm esses elementos aí mais não. Tá certo? Antigamente os faróis dos carros, para um farol sofisticado, era um farol com gás xenônio. Hoje em dia é tudo LED, né? Mas antigamente era assim. Continuando. O gás abaixo é responsável pela capacidade do ser humano de produzir energia. Opa, já mudou aí, né? Então é um gás que é importante para o corpo da gente. Qual é o gás que é importante para o corpo da gente? Aí sim, dessa vez sim, oxigênio. Ok? A maioria acertou, mas teve gente que marcou argônio, teve gente que marcou nitrogênio. Não era para ter marcado, gente. Vamos prestar atenção. Gás que é importante para o corpo, para a gente produzir energia, só pode ser oxigênio. Quando falta oxigênio, a gente desmaia, pode até morrer. Ok? Isso aí é só para representar, que eu achei essa figura interessante, para representar aqueles terminais que tem no hospital, que tem uma espécie de tubinho, que é onde a enfermeira, o auxiliar, coloca lá uma mangueirinha para a gente tomar inalação. Se vocês já tomaram inalação, vocês conhecem esse tipo de medicamento. Se vocês já tomaram inalação no hospital. Por que tem cores diferentes? É porque são gases diferentes, tá certo? Então tem um que é só ar, o amarelo é de ar. Né? Então é um equipamento que você recebe o mesmo tipo de ar que tem no ambiente. Já o verde é oxigênio. Então só sai dali o oxigênio, que é importantíssimo para a pessoa que está num problema de saúde mais grave relacionado à respiração. Certo? Sétimo, dentre as camadas atmosféricas citadas na ilustração, eu não sei nem se teve ilustração lá no formulário, mas pula essa parte, assinale qual aquela que a pressão é maior. Gente, para vocês entenderem essa história de pressão, imagine uma pirâmide humana, tipo assim, uma pessoa, a outra na carcunda dela, mais outra, 3. 3 pessoas, uma em cima da outra. Qual dessas 3 pessoas está sofrendo ou está carregando mais peso? A de cima? A do meio? Ou a de baixo? Logicamente que é a de baixo, né? Porque tem 2 pessoas acima dela. Com a água, acontece a mesma coisa. Se você tem uma grande quantidade de água, a parte de baixo, lá no fundo, que tem água, tem um nível de pressão muito maior do que a parte de cima, porque naquela água de baixo, está em cima dela toda a água de cima. Vou citar outro exemplo. Você tem uma parede de tijolos, né? Sei lá, de um prédio. Embaixo é tijolo. Em cima também é tijolo, certo? Mas o tijolo que tiver na base do muro, comparado com o que está em cima do muro, ele tem sobre ele o peso de todos os outros tijolos em cima.
Então, com o ar, acontece a mesma coisa. Vamos primeiro analisar essa resposta, né? A maioria respondeu corretamente. Troposfera, que é a camada mais baixa, todas as outras camadas estão em cima. Mas tem uma ilustração, que é essa daí, que representa melhor essa questão do ar na atmosfera. Quanto mais baixo, mais concentrado é o ar atmosférico. Quanto mais para cima, menos concentrado é o ar atmosférico. Então, por exemplo, se eu tiver o nível do mar, que somos nós, né, a gente está bem baixo, nível praticamente do oceano, a gente tem uma oferta de ar para respirar muito maior do que quem está lá no alto, na montanha mais alta do mundo, que é o Monte Everest, por exemplo. E aquela pessoa que está lá em cima, ela vai ter dificuldades para respirar, porque o ar é escasso, é pouco. Eu dou uma respirada, eu puxo uma quantidade grande de ar. Lá em cima do Monte Everest, a quantidade de ar disponível é menor. Certo? A mesma coisa de eu tentar jogar futebol com o mesmo desempenho em locais muito altos. Também dá uma diferença, porque o atleta fica querendo puxar oxigênio e ele não acha. Mas observe essa ilustração. A partir dessa ilustração, acho que fica mais fácil vocês compreenderem. Bom, a quantidade de ar em uma seringa aberta é 12 ml de gás. Né? Pode parecer estranho, mas a quantidade de gás se determina por litros ou mililitros, tá? Que é uma medida de espaço, de capacidade. O que acontece se pressionarmos o êmbolo da seringa? Tem gente que nem sabia que o nome era êmbolo, né? Da seringa, mas tapando a saída de ar. Certo? Vai aumentar a quantidade de ar? Não, porque não entrou nenhum ar ali dentro. A quantidade de ar vai diminuir? Veja bem, eu apertei. Mas se eu tenho isso aqui é um pedaço de pano. Se eu juntar isso aqui, continua sendo o mesmo pedaço de pano. Não aumentei em nada, é a mesma quantidade. Então essa lógica não cola, tá? A quantidade de ar se mantém a mesma. Opa, sim. E a última, não é possível pressionar o êmbolo com a saída fechada. Opa. Observe essa ilustração seguinte. A maioria respondeu corretamente, beleza. Mas observe essa ilustração. Você é capaz de pressionar a seringa e ela diminui de volume, mas a quantidade de ar é a mesma. Só que como o espaço é menor, aí termina sendo necessário que esse material volte à posição original, porque a pressão do ar dentro dele está muito grande. Observe que a última alternativa foi: não é possível pressionar o êmbolo com a saída fechada. Eu coloquei essa alternativa aí de propósito, porque se você botar água dentro de uma seringa e tapar, você não consegue apertar. Porque os líquidos, eles não são compressíveis. O líquido tem um volume e você não consegue reduzir aquele volume, não consegue apertá-lo. Tá? Você pode aumentar a pressão, mas você não consegue apertá-lo. Já o gás, você consegue apertá-lo. Então, ele aperta, a pressão aumenta, e se você soltar o êmbolo, ele tende a voltar porque a pressão diminui. Certo? Então, basicamente, é essa a diferença. Eu posso até depois demonstrar na prática isso para vocês, mas eu não sabe nem o dia de amanhã como é que vai ser, se a gente volta, se a gente não volta, né? Bom, nono. O uso das embarcações à vela se dá em função de uma propriedade do ar importantíssima, né? Não é a pressão do ar, não é a densidade do ar, muito menos a umidade do ar. É a resistência do ar. Então, o vento sopra, a vela tenta segurar esse vento, e na verdade, como ela não consegue segurar esse vento, ela é empurrada no sentido contrário, tá certo? E essa é a locomoção de um barco à vela, de uma caravela, de uma jangada, enfim, que tem esse princípio. A maioria de vocês acertou essa questão da resistência do ar, certo? E finalmente, a questão da energia obtida através dessa resistência do ar. Porque é o seguinte, o ar, ele tem uma certa resistência. Quando bate numa hélice, não sei se vocês já têm noção do tamanho de uma hélice de uma turbina eólica. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, se vocês já viram alguma de perto. Talvez vocês já tenham visto algum caminhão carregando uma hélice na pista. Não é um caminhão qualquer, é um caminhão muito grande. Eu gostaria de saber a medida exata, mas também não faz diferença. O que faz diferença é a ilustração que eu vou mostrar, certo? Então vamos lá, finalizando. A produção de energia elétrica a partir
da resistência do ar é chamada de eólica. Cuidado para não confundir. A hidroelétrica tem a ver com a água, a resistência da água nos rios girando turbinas. Eólica, a resistência do ar girando turbinas. Termoelétrica ou termoelétrica é uma energia que é extremamente agressiva ao meio ambiente, tá certo? Eu pego óleo diesel, eu pego gasolina, eu coloco para queimar e esse movimento gira um motor, como se fosse um motor de carro. E esse movimento giratório eu transformo em energia, certo? É altamente poluente a usina termoelétrica. E a usina atômica, ela não é poluente, entre aspas, mas ela resulta num subproduto que é altamente perigoso e que tem que ser encostado. Não compensa, não. A mais limpa de todas as formas de energia aí, sem dúvida nenhuma, é a base da resistência do ar, que é a eólica, que tem essas turbinas aí. Gente, aqui em Pernambuco a gente tem um parque eólico na altura de Gravatá, tá certo? Tinha uma turbina eólica aqui perto ali do Shopping Itacaruna antigamente, mas era apenas uma turbina de testes que resultou no desenvolvimento do Parque Eólico de Gravatá, por exemplo. Se não me engano, tem mais um aqui em Pernambuco. E só para vocês terem ideia do tamanho da turbina eólica para o tamanho de uma pessoa, olha aí o tamanho do ser humano, que para tirar essa foto ele teve que, a turbina tinha que estar parada, evidentemente, né? Mas olha o tamanho dele em relação à turbina, tá vendo? Bom, gente, é isso. Essa foi a correção do nosso formulário. Eu vou passar para vocês já, né? Vai ter uma atividade também, uma anotaçãozinha para vocês copiarem no caderno hoje, bem simples, tá bom? Daqui a pouco chega para vocês. Daqui a pouco não, até o fim desse vídeo já chegou, né? Estou postando esse vídeo hoje, terça-feira, para vocês. E na próxima aula, ou então já a partir dessa aula, vocês copiem o texto que eu vou passar, que não tem relação com o assunto ar, mas é um texto que vocês devem copiar e vocês mandam para mim no privado, ok? Espero que vocês tenham curtido essa aula e a gente vai se falando no privado. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só me procurar. Tchau, gente.